Então, discutimos em sala de aula o texto de Todorov, que é justamente um texto que relata sobre as identidades coletivas. Como assim? Todorov ele vai explicar no início do texto sobre culturas vivas. Como assim culturas vivas? Ele diz que ao longo do tempo as culturas vão se transformando. E se elas pararem de se transformar, elas vão ver culturas mortas. Com isso, ele traz a definição de cultura, que seria justamente a junção de cultura ou desconstrução de identidades anteriores e identidades passadas. Com isso, ele traz uma imagem que a sociedade tem de si mesmo, que seria justamente um conjunto de características, um conjunto de valores que vão se transformando em algo cultural da sociedade. Então, são rituais, são questão de valores, são questões de culturas. Então, assim, ele traz consigo alguns exemplos. Poderemos colocar aqui o primeiro deles, que seria as identidades culturais, e também temos as identidades cívicas. Na identidade cultural, ele estabelece dois tipos de identidade. A primeira identidade é justamente a identidade coletiva. A identidade coletiva, ela traz justamente essa questão de semelhanças entre grupos, vários tipos de grupos. E também tem a questão das identidades individuais, que é justamente onde nós nascemos, onde nós somos criados, o país que nascemos, onde somos cidadãos. E também, outro terceiro ponto que também vale enfatizar, que é a questão do projeto moral e político, que a gente adere, muitas das vezes para nos protegermos, para nos defendermos. Então, Todorov, ele acredita que a cultura ela é algo criado ao longo da vida do indivíduo, é algo criado que também vai se modificando ao longo do tempo. O indivíduo ele tem essa questão de escolha ao passar do tempo, então também traz essa maneira, pois ele entende que a redução da identidade, ela tem essa multiplicação do indivíduo, é uma multiplicidade de identidades, onde o indivíduo também ele vai escolher, ele se permite aderir a esses tipos de cultura, esses tipos de valores, porque é algo que ele já nasce, já é criado, assim, já é dado por pai, já vem de uma geração de avós, de pai, passa para o filho. Então, assim, ele traz também essa questão da problematização, que seria justamente essa pluralidade de cultura, é justamente essa questão de Estado-nação, é onde a pessoa nasce, é onde a pessoa é criada. Então ele traz a questão da nação que pega justamente esse conjunto de pessoas onde vão comparando seus valores com seus aspectos culturais. E também tem a questão do Estado, que busca justamente essas questões políticas. Então, no Estado, ele justamente traz essa ideia nacional, essa ideia de impossibilidade que ninguém pode haver. E tem essa questão também da necessidade cultural que você vai tendo ao longo do tempo, pois como eu já havia dito, é a questão que vai passando de geração por geração. Então, para Todorov, ele acredita, ele defende muito essa questão, ele vai se destacando que o indivíduo ele precisa participar dessas questões ao longo do tempo, pois é uma coisa que ela é dada desde que nós nascemos. Desde que a gente vai se criando, nasce no Brasil, então a gente vai ter essa questão também de divergências com outros países. O meu jeito brasileiro é totalmente diferente do jeito de um chinês que mora na China. Eles têm culturas diferentes. A questão do exemplo deles comerem coisas tipo
de barata, lagarta, essas coisas assim que pra gente aqui são coisas totalmente diferentes. Então é algo cultural, é algo que já vem de uma geração e vai passando por geração. Então o texto de Todorov, ele fala justamente sobre essas culturas vivas que vêm justamente para definir de cada país, ela vai se identificando nos indivíduos, tanto individual como de semelhanças de grupos. Então é isso.